Fala, Panther Nation! Está começando mais um podcast, videocast Panthers Brasil. Desde já tem que deixar aqui um recado, uma informação de que do nada, nesse mesmo videocast, você vai ver uma mudança de cenário, uma mudança de roupa. Tivemos um problema na gravação de ontem e tivemos que dar o nosso jeito aqui, mas estamos juntos para falar de Panthers, para falar de draft. E estou aqui hoje. Primeiro vou apresentar quem já é de casa, Thiago Quinte. Dê o seu bom dia, boa tarde, seu boa noite aos nossos Salve ouvintes. JM, salve JM, salve Dani. Bem-vindo, Dani, na verdade, né? Primeiro Oba. podcast aí com a gente, primeiro de muitos, se tudo der certo. E é isso, né? Falar sobre draft. Como eu disse em outro universo, digamos assim, o draft sinônimo, tem sido sinônimo de esperança para nós. A gente sempre tem tido picks no top 10. Esse ano, exclusivamente não por conta da troca do Bryce Young. Mas, tem sido um sinônimo de esperança porque aí o Carolina Panthers não tem desempenhado como a gente gostaria que estivesse desempenhando, né? O time tá complicado, teve o pior recorde do ano passado e agora a expectativa é melhorar, né? Vamos ver aí como é que vai ser com o Dan Morgan. O primeiro draft da era Morgan também, é importante dizer, por mais que ele tenha participado do front office do Scott Fitterer, uma nova versão de draft a gente já pôde analisar aí. Não tão outro universo, que nesse universo tu virou corintiano, pô. Guilherme É Spinelli, verdade. É Thales vão verdade. assistir esse vídeo, pô, vou ficar orgulhoso de Thiago Quinte, o que ele se tornou nesse universo. Mas é isso, novo draft, né? Primeiro draft da era Morgan, da era Dave Canales. E para completar aqui nossa resenha, Dani, lá do @carolinismo, lá no Twitter. Seja bem-vindo, dê o seu alô, faça o seu jabá, fique à vontade, a casa é tua. Bom, muito obrigado pelo convite desde já. Olá, galera que está assistindo a gente de casa. Olá, Thiago. Olá, João Marcelo. Vamos falar um pouco de draft aí, que tem bastante coisa para falar, que, como você já disse, é um sinônimo de esperança, só que nem sempre tem dado certo, né? Nem sempre a gente tem tido essa esperança depois de draft, depois de ano após ano que passa, mas tomara que dessa vez seja diferente, né? Vamos falar um pouquinho disso aí e ver o que dá. Perfeito. Vamos lá. Esse ano, a princípio, os Panthers, no dia 1, estavam só observando, estávamos todos em casa, tranquilos, como se nada fosse acontecer. Mas aí, lá no finalzinho, lá pelas meia-noite e pouquinho, Dan Morgan decidiu trabalhar, subiu para a primeira rodada, conseguiu conseguiu a pick 32 do draft para ir atrás do Xavier Legette, o cara que eles gostavam muito no processo, deixaram muito bem claro isso, e gostaram tanto que decidiram subir para garantir aí o quinto ano de contrato, o futuro quinto ano de contrato, né, por ser a escolha de primeira rodada. Quente, Xavier Legette, o projeto Bryce Young, que a gente vem muito comentando, ele foi botado em prática no draft. O que você acha da escolha? Você acha do Legette? Acha que era a melhor opção viável? Gosta do Xavier Legette? O que você achou da escolha, da subida? Fala com a gente. Então, cara, como você bem disse, acho que o processo de ajudar o Bryce Young continuou via draft. Começou, na minha opinião, com a efetivação do Dan Morgan, justamente por ele ter participado do front office que selecionou o Bryce no ano passado. E aí seguiu com a contratação do David Canales, que ficou conhecido na liga, ganhou notoriedade por conta do trabalho dele com o Russell Wilson, por conta do trabalho dele com o Geno Smith, e ano passado com o Baker Mayfield, ele assim reviveu mesmo a carreira do Geno Smith e do Baker Mayfield e elevou a carreira do Russell Wilson a outro patamar. Se eu não me engano, ele teve career highs com o David Canales de quarterbacks coach. Então, cara, o draft, por mais que a gente tenha, entre aspas, solucionado a need de um recebedor que ficasse livre para o Bryce com a troca pelo Deontay Johnson, ainda faltava um cara que pudesse esticar o campo, ser capaz de recepcionar bolas contestadas, né? A gente sabe que esse é um dos fortes do Xavier Legette,
Então, acho que foi muito esse o pensamento, a linha de raciocínio que o Dan Morgan teve junto com o Canales para selecionar o Xavier Legette. Claro, eu particularmente acho que ele estaria disponível na 33. Mas, como você disse, eles fizeram esse esforço de subir para 32, subir um spot. Assim, acho que não teve grande influência no restante do draft para a gente, porque eles confiam no Legette a ponto de já imaginarem um cenário no qual a gente aceite, pegue a opção de quinto ano dele, pelo sucesso dele com o time. Resta saber se isso realmente vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que o Xavier Legette é um prospecto de meio de segunda rodada. Eu imaginava que a gente fosse pegar ele da 39 em diante, com trade downs, possibilidades e tal. É um cara que, de 5 anos de college, só produziu em um. Tudo bem, ele produziu e produziu muito. Teve mais de 1.200 jardas recebidas, 7 touchdowns recebidos. Nunca nenhum outro recebedor vindo de South Carolina teve tantas jardas em uma única temporada como o Legette. Então, assim, claro, esse último ano dele, ele também foi second team All-SEC, e a SEC, a gente sabe que hoje é uma conferência que é muito respeitada no college justamente por ter um nível de competição maior do que o das demais. Então, assim, ele produziu. O problema é que ele produziu justamente no último ano. A gente só tem um ano de espaço amostral do Legette, e eu acho que isso já seria um ponto contra, digamos assim. E aí eu acho que entra também a semelhança dele como prospecto com o Jonathan Mingo. Outra escolha que a gente fez no segundo round no ano passado, e uma escolha relativamente alta também. Se não me engano, o Mingo foi selecionado na 42, né? 39, eu acho, não foi? 39? Eu acho que foi 39 ou 40. Eu acho que confirmar foi aqui. top 40. Confirma para mim aí, Dani. Então, cara, é uma 39. escolha relativamente... Quanto? 39. 39. Então, assim, eu acho que você tá entendendo onde eu quero chegar? O Mingo, ele também não era um prospecto para estar na 39 e a gente selecionar ele. E aí a gente volta naquela questão de os Panthers terem um jogador em mente que eles gostam muito e descartarem o contexto que tá ali em torno da escolha. Porque não tem como a gente desconsiderar essa escolha do Legette, a gente considerar essa escolha do Legette, na verdade, sem esquecer que tinha o Johnny Newton, que é defensive tackle, mas na minha opinião, é need dos Panthers. Eu acho que o Aishan Robinson é uma forma de tapar o sol com a peneira. Tinha cornerbacks, o Cooper DeJean e o Kool-Aid McKinstry, dois muito bons, com nota de primeira rodada, que saíram só depois. Aí a gente também vai falar dos nossos cenários na 39, porque eles também estavam disponíveis na 39. E, assim, cornerback também uma necessidade dos Panthers. Os Panthers perderam, né, entre aspas, o Dontae Jackson na troca pelo Deontay Johnson. Trouxemos o Dane Jackson e, assim, ainda falta um cara para jogar ao lado oposto do Jaycee Horn. Ainda falta esse cara. E talvez, e na minha opinião, o Kool-Aid McKinstry e o Cooper DeJean poderiam ser esses caras. E aí tem a questão também do center, que o Austin Corbett, ok, vai fazer a função, mas é um cara que nas 2 últimas temporadas lidou com lesões, não está 100%, é difícil você voltar de lesões complicadas como ele teve. Ele rompeu o LCA, né? Então, assim, não é um negócio simples, ainda mais para um cara tão grande como é o Austin Corbett. Então, assim, tinha Jackson Powers Johnson, tinha Zach Frazier, e tinha também recebedores que, na minha opinião, são melhores que o Legette. O Troy Franklin é um cara que caiu até a 4ª rodada, a gente ainda não sabe o motivo, provavelmente algo médico ou de caráter. O Led McCown, que é um cara também que eu considero melhor prospecto do que o Legette. E a gente acabou selecionando esse cara que, assim, ainda tem as minhas dúvidas se todos os fortes dele vão conseguir transicionar para a NFL, se transmitir para a NFL. Porque o Mingo também tinha características semelhantes de atacar o fundo do campo, de fazer recepções contestadas.
e ele jogava na SEC, né? Jogava em Ole Miss, o Mingo. Então, assim, a competição na NFL é um nível diferente. Eu até, repetindo o que eu falei em outro universo, é como se você jogasse em um instante com o seu irmão com 18 anos e no outro instante com 23. A competição é diferente, entendeu? As coisas mudam, os níveis mudam, a questão física muda. E aí, assim, o Leggett é um cara que, claro, é muito, digamos, abençoado nesse sentido, porque é um cara que é fisicamente um destaque físico, né? É um cara que, até comparado com o DK Metcalf, vindo da faculdade, com o A.J. Brown também, esses caras que vieram mais porrudos, digamos assim, e não perderam tanto a questão da mobilidade na questão da velocidade, né? Então, é isso. Eu acho que essa que é a dúvida, é se realmente tudo que ele fez na faculdade vai conseguir passar para a NFL. E tem o outro lance, e se ele vai conseguir ficar livre na NFL também, porque o route running é um problema do Leggett, e essa escolha dele vai contra uma tendência da liga, que é selecionar jogadores com a técnica mais apurada, e não necessariamente com esse físico que a liga de talvez 10 anos atrás precisasse ter num recebedor. A gente viu no ano passado recebedores como o Jordan Edison, o Zay Flowers, o Jaden Reed, o Tank Dell serem selecionados e assim produzirem logo de imediato justamente por terem a técnica apurada, o route running apurado. O Puka Nacua foi uma escolha de quinta rodada, também não era um super atleta vindo de BYU, mas era um cara que tinha a técnica apurada também e funcionou, bateu recordes como calouro. Então, assim, acho que a combinação do Leggett com o Bryce Young também não é aquele fit perfeito, porque a gente viu poucas vezes o Bryce lançar em profundidade na temporada passada. E aí resta saber se com essa adição ele realmente vai querer dar esse passo, lançar as bolas em profundidade. Ele tentou até para o Jonathan Mingo ano passado, tiveram algumas oportunidades que o Jonathan Mingo ele teve single coverage e ainda assim ele não conseguiu se desmarcar, algo que ele conseguia fazer na faculdade. Então é essa que é a minha dúvida com o Leggett, acredito. Tá mutado hoje, Marcelo. Eu botei para falar, simplesmente, tudo bem. O Liggett, ele teve um último ano muito bom na faculdade e os outros não tão bons assim. Eu acho que dá para a gente colocar até um benefício da dúvida para ele, porque foi um cara que passou por bastante problema pessoal ao longo da faculdade, né? E, se eu não me engano, lesões também em algum desses anos. Ele não conseguiu. Eu sei que ele passou por alguns problemas pessoais, perdeu os pais, e não conseguia jogar, né, todos os jogos do college, e no último ano, de fato, ele explodiu, ele foi muito bem. Eu acho que, completando antes de passar para o Dani, o Liggett, de fato, não era o meu recebedor, o melhor recebedor disponível. Eu tinha, principalmente, acho que a minha opção ali de recebedor que eu faria era o Troy Franklin, e a gente viu que ele não estava muito alto assim nas boards dos times da NFL, porque ele foi sair só na 102 para os Broncos. E aí, em contrapartida, também a gente viu, por exemplo, pegando essa questão da técnica, o Led McConkey, ele saiu logo depois, né, no começo do segundo round. E se eu não me engano, posso estar muito, muito enganado, mas eu acho que subiram para pegar ele. E era um cara que sobrou, e aí o time, eu acho que foi os Raiders, não foi os Raiders, Chargers. foi os Chargers, que tem essa necessidade também por wide receiver, não quis desperdiçar tempo e foi atrás do Led, que é também o cara, um road runner muito bom. Mas enfim, eu vou passar para o Dani antes de me estender. Dani, eu acho que você tá mais... Você ficou um pouco... Você já sabia, já esperava, né, que essa pick quando ia ser o Liggett. Fala um pouco do que você acha sobre o prospecto, o que você faria, se era essa escolha que você gostaria. Enfim, fala um pouquinho do Liggett.
Mas essa pick do Liggett, cara, eu acho que ela é bem complexa, porque a gente tem muitas maneiras de ver ela, tanto de lado positivo quanto do lado negativo. Eu entendo ela ser, tipo, meio polarizante, e eu também consigo entender quem consegue aceitar essa pick, tipo eu, tá ligado? Consegui me conformar muito facilmente. Quando eu vi a tape do Liggett lá no começo do off-season, eu tinha pensado que ele era, tipo, um cara de meio de segundo round, talvez final de segundo round, e eu já tinha aceitado mais ou menos por aí, tá ligado? Aí eu decidi reassistir um pouco mais para ver se tinha mudado alguma coisa na minha percepção e eu me conformei mais com ele sendo escolhido lá pela 39. Aí quando chegou o dia do draft, aí teve a corrida pro wide receiver. Aí os papos que o Adonai Mitchell, por exemplo, era um cara que tava caindo por causa das questões de personalidade, aí sai Worthy, aí, pô, a gente já começa a pensar, o Led McConkey, por exemplo, vai sair rápido, o Keon Coleman vai sair rápido, não vai sobrar gente na 39. Eu consegui me conformar com o Panthers subindo da 33 para 32, pegar logo o Ligeti e segurar logo o wide receiver que eles queriam. Essa pick vai passar muito pela confiança da staff no Ligeti, porque é uma galera que tem experiência da época de Seattle, como o Quint já falou, trabalhando com o DK Metcalf, lá em Tampa Bay trabalharam com Mike Evans, que geralmente são as comparações que a galera faz com o Ligeti. E eu consigo entender porque, assim, estão executando o plano, o Save Bryce Young, né, que a gente fala tanto, e precisava realmente trazer um cara para complementar. Trouxemos o Deontay Johnson, que é o cara que vai fazer o route running, e o Dave Canali já falou que ele vai ser o primeiro recebedor, o cara que vai ser a primeira leitura do Bryce geralmente, e faltava o cara para esticar o campo. Viram um cara grande, um cara forte, com um perfil que eles já eram familiarizados e falaram, pô, tem que ser ele e fizeram a escolha. Não consigo julgar por esse ponto de vista, porque eu consigo entender, tá ligado? É uma pique de segurança que eles não quiseram arriscar, não quiseram inventar, falaram, vamos pegar um cara que a gente tem, que tem um perfil já que a gente já trabalhou, que a gente já sabe como funciona, e vamos executar o plano de salvar a carreira do Bryce dessa maneira, né? Sem usar muito, sem ter que inventar muita moda. E assim, tem essas comparações com o Mingo, que a gente faz bastante, porque, né, são caras que uma galera vê como reach, tem uma galera que acha que não valeu a pique. Eu vejo os dois bem diferentes. Falam que, tipo, o Ligeti e o Mingo são prospectos parecidos. Eu discordo, eu acho eles bem diferentes, para falar a verdade. O Mingo não tem a fisicalidade do Ligeti, e para mim ele não é tão bom assim em bola contestada que nem o Ligeti é. E tem toda a questão, como que a gente falou também, de você ter o Ligeti como um cara de alvo de fundo de campo. O Bryce tentou ano passado, não deu certo, ele estava errando muitos passes em profundidade, que é algo que precisa ser melhorado para essa temporada e para o futuro dele na NFL. Tá nas mãos do Canales para tentar ajudar ele a conseguir de volta essa confiança, porque eu acho que muitas vezes faltou confiança. Se você olhasse na tape do Bryce Young, muitas vezes ele tinha algum alvo aberto no fundo do campo, e acho que talvez por medo de sentir a pressão da linha ofensiva, que toda hora estava desmantelando na frente dele, ou falta de confiança no right receiver, ele preferiu não tentar esses passes longos que fossem trazer vários ganhos, enfim. Tanto que a gente viu, nas vezes que ele tentou, ele acabou errando. Acho que teve um contra o Saints, aquele passe que ele erra pro Jonathan Mingo, acho que tipo antes do intervalo, que se a gente faz aquele touchdown, a gente ia ir pro intervalo ganhando o jogo, alguma coisa assim. E acho que contra o Falcons também teve uma bola dessa. Enfim, estão querendo trazer um cara de confiança no Ligeti para desenvolver essa parte do Bryce Young, que vai ser muito importante para ele na NFL, tá certo? E acho que é isso. Não, perfeito. Eu acho que essa questão da corrida de rotas dá uma certa incomodada. Ele não correu tantas rotas assim na faculdade, mas é algo coachable, eu acho, e na mão, tipo, nessa coach staff do Canales, todo o trabalho que ele tem feito, né, nos últimos trabalhos dele, né, em Tampa Bay, em Seattle, é no mínimo promissor, eu diria. Apesar de não ser o cara que eu tinha mais alto disponível na board, também fui dar uma olhada no tape dele depois. O rastreio de bola dele é elite. A bola, quando ela está no ar, ele tem uma facilidade absurda para achar a bola. As mãos são muito confiáveis e assim, o atleticismo nem se fala. Então, o que ele tem para melhorar é completamente coachable. E no outro universo, a gente até comentou, falou que a única comparação entre ele
entre o Mingo, na real, que a gente... quando o Leggett foi draftado, é o próximo A.J. Brown, é o próximo DK, e aí, mas de novo isso, no passado, quando a gente draftou o Mingo, a gente já tinha falado que ele era o próximo A.J. Brown, mas na grande realidade a única semelhança entre o Mingo e o A.J. Brown era a faculdade, né? Porque de jogo não tinha basicamente nada. E o Liggett talvez ali se aproxime um pouco mais, né, no atleticismo, na forma de atleticismo. Pode falar aqui, fica à vontade. Não, então, exatamente isso. Eu acho que o Mingo, ele só foi associado ao DK e ao A.J. Brown por conta da faculdade, por ele ser de Ole Miss. Sim. Porque como prospecto em si, o Leggett, eu acho que ele é muito mais próximo do que o A.J. Brown e o DK eram, do que o Mingo realmente, entendeu? Mas ainda assim eu consigo enxergar similaridades entre o Leggett e o Mingo, por mais que as dimensões físicas sejam diferentes. Eu acho que eles foram draftados para o mesmo sentido, para a mesma função dos Panthers, entendeu? Em esquemas diferentes, um do Frank Wright, outro do Dave Canales, e aí resta saber, eu queria, sinceramente, eu estou até curioso para ver como o Jonathan Mingo vai ser incluído nesse esquema do Dave Canales, porque talvez mostre as diferenças entre ele e o Leggett mais, digamos, na prática mesmo, sabe? Porque o Mingo, na faculdade, ele é um... Tipo assim, acho que a grande diferença do Leggett pro Mingo é que o Leggett, ele mostrou mais realmente... Assim, ele foi mais explosivo, sabe? Quando ele teve toques na bola. O Mingo não tinha muito esse lance. Quando ele tinha uma big play, era digamos, batendo a defesa em longas distâncias obrigatoriamente. O Leggett não, ele já teve, assim, jardas após a recepção, é algo que eu acho que ele ainda precisa melhorar, inclusive. As screens que ele recebeu na faculdade, assim, na minha opinião, péssimas, sabe? Eu O desenho espero, da no jogada. fundo, não querendo te cortar, eu espero Por que favor. não tenha screen, não tenha chamada de screen para ele nos Panthers, É. porque na faculdade dá para contar no dedo os tapes que ele consegue, tipo, mais de 5 jardas em screen. Ganhar jardas, né? Eu acho que já era uma É dificuldade. surreal. Não, exatamente. Acho que, assim, a questão das screens, o pessoal que também tocam no nome do Deebo Samuel, né, por ele ser de South Carolina. Para mim, não tem nada a ver com o Deebo Samuel, nada a ver. O Deebo Samuel é um cara que, em jardas após a recepção, é incrível, assim, talvez seja o melhor recebedor da liga nesse sentido hoje. E, cara, o Leggett não tem nada a ver com o Deebo Samuel, nem resquício de semelhança, na minha opinião, nesse sentido. Porque toda screen que ele recebe, ou ele perde jardas, e assim, aos trancos e barrancos, ele assim, dá a vida, né? Para não perder, mas ele acaba perdendo, ou ganha poucas jardas. E aí, realmente, eu acho que. Eu falei isso aqui no outro universo. Ele lembra realmente o DK Metcalf. Ele lembra o DK Metcalf como prospecto. E eu acho o Leggett ainda um pouco mais fluido do que o Metcalf. E do que o A.J. Brown também, vindo da faculdade. Acho que até por isso ele tá saindo onde ele tá saindo. Mas, claro, hoje o A.J. Brown é um dos melhores route runners da liga porque ele se desenvolveu. E é isso que a staff dos Panthers precisa fazer. Porque, assim, a gente escolheu o Terrace Marshall Jr. na segunda rodada, não desenvolvemos. Escolhemos o Jonathan Mingo na segunda rodada, não desenvolvemos. Por mais que ele ainda tenha o benefício da dúvida. E agora a gente vai para o Xavier Leggett, que é praticamente uma escolha de segunda rodada, é a final de primeira, a última, literalmente a última, por conta da opção de quinto ano, que a gente vai ter que desenvolver. É outro cara que não chega pronto nessa questão. E é aquilo, né? Tem muita gente que defende a questão da fisicalidade, porque essa parte do jogo você não ensina. Ou o cara ele tem, ou ele não tem. Por exemplo, o Led McConkey não é um cara que vai virar um super monstro e ainda vai ter as questões do route running. Ele é um cara que, assim, o biotipo dele é aquele ali, ele é mais leve, um pouco menos físico e vai se apoiar na parte técnica do jogo para vencer os duelos. E o Xavier Leggett, além da parte física, ele pode desenvolver ainda essa parte técnica, eu espero que seja feito. Ano passado, eu não lembro agora quem é o wide receivers coach dos Panthers, mas
tem o Brad Idzik, que já foi o wide receivers coach, escolheu o Trey Palmer no ano passado, e o Trey Palmer era um wide receiver não muito polido também, vindo do futebol americano universitário, desenvolveu a ponto dele ser utilizável. E eu espero que a mesma coisa aconteça com o Xavier Legette. Ano passado, nosso treinador de wide receivers era o Van Jefferson. O pai do Van Jefferson. Eu esqueci o nome dele agora. Shawn Jefferson, né? Acho que é. E aí, ele é um cara que, assim, nos Cardinals, ele não conseguiu desenvolver direito o Christian Kirk, não conseguiu desenvolver direito o Rondale Moore, e eu já tinha algumas dúvidas sobre como ele poderia desenvolver o Jonathan Mingo. Deu no que deu. Agora é esperar e torcer pelo melhor também, porque é difícil. Você quer falar, Dani? Sim, só para complementar, o que a gente falou do treinador de wide receivers, e o nosso treinador isso. atual de wide receivers é o Robbie Moore. Ele trabalhou no Titans entre 2018 e 2023, então ele pegou o A.J. Brown, ele estava lá Boa na época do notícia. A.J. Brown, e do Traylon Burks também, né? Então, só para deixar esse ponto aí. Ele fez a defesa e o ataque ao mesmo tempo, né? O Dani agora, né? Tipo assim, ó, o pró é que ele tava na época do A.J. Brown, o contra é que ele tava na época do Traylon Burks. Sim, tá assim, é confiar, porque ele não vai estar sozinho, né? Vai ter o Canales, vai ter o Brad Easy, que também são da época de Seattle, assim, só torcer, né? Não tem o que fazer. Como diria o outro, agora é orar, né? Basicamente, agora é orar. Mas, finalizando o assunto do Xavier Legate e aí puxando para nossa próxima pick, tem uma coisa ali que dá esse gancho que nos Panthers, como não tinham escolha no primeiro dia, né? E a gente, no dia seguinte, a gente leu alguns rumores de que tinham times interessados no Xavier Legate. Os Panthers decidiram, né, no desespero, voltar para a primeira rodada, para, claro, garantir o 5º ano de contrato, mas também garantir o prospecto que eles gostavam. E no dia 2, né, a gente viu ali algo parecido. Como a gente trocou a 33, a gente estava com a 39, e aí a gente troca a 39, vai para 52, né, a gente troca com os Rams, inclusive, a gente vai chegar nesse consenso aqui daqui a pouco, que talvez o ponto alto do nosso draft foi esse trade down, que a gente garantiu uma pick de segunda rodada em 2025, mas a gente foi até 52, e conforme o draft foi passando, o coach staff dos Panthers sentiu que o cara que eles queriam iria sair, né? A gente, no caso, meio que cortou os Giants, que era o rumor que saiu ali, que tinha interesse no Jonathan Brooks, e a gente deu um trade-up depois para 46, né? Para ir atrás do segundo jogador que os Panthers queriam bastante, que é o running back Jonathan Brooks do Texas. Antes de passar para vocês, eu já vou deixar minha opinião. Eu acho que, apesar do Jonathan Brooks ser um jogador excelente, vindo do college, ser o running back 1 para a grande maioria, eu acho que os Panthers, eles meio que erraram na prioridade das necessidades, né? Então, a gente tem certas prioridades mais importantes do que o running back, apesar de a posição de running back não ser ótima, né? Ano passado, a gente contratou o Miles Sanders para ser o running back 1, vindo de Filadélfia. Foi um fracasso colossal. O Chuba Herbert, que era o cara que já estava nos Panthers, que assumiu a posição, teve seus bons momentos, mas de fato não é um cara que a gente pode contar para ser running back 1, então os Panthers foram atrás. Era uma necessidade, mas na minha opinião não uma necessidade top 2, que no meu caso eu acho que seria o interior de linha, principalmente center, e tinha gente na board disponível para isso lá na 39, antes do trade down. E cornerback também era uma grande necessidade. Dito isso, o talento do Jonathan Brooks, ele pode falar muito mais alto. Se tiver uma temporada de calouro na qual ele vai, com certeza, ele pode não começar, mas ele com certeza vai virar titular, ele vai receber a maioria dos snaps em algum momento dessa temporada. E o talento dele vai falar mais alto, mas eu acho que no momento do draft, apesar do trade down ter sido muito bom para a gente tinha certas necessidades. Acho que até gritante, vou passar para o Dani, porque o Dani que eu acho que ele mencionou isso bastante, tem mencionado isso bastante, batido bastante nessa tecla lá no Twitter,
que é a posição interior de linha, mas no final das contas é o running back 1 da classe que a gente conseguiu pegar na 46 e que entra, né, no fator salve Bryce Young, né, um jogo terrestre, o Canaris vai usar bastante jogo terrestre, já disse isso, e um jogo terrestre funcionante, obviamente vai desafogar muito o Bryce, vai tirar ele das inúmeras terceiras para mais de 5 jardas que ele teve ano passado, e enfim, é um talento absurdo, e no final das contas a gente saiu com o running back 1. Mas fala aí, Dani, sua opinião sobre a escolha do Brooks, o que você faria, fala mais um pouquinho pra gente. A escolha do Brooks, eu acho que ela cai bastante no mesmo cenário do Ligeti, que assim, a gente abriu mão de uma parte do elenco para fortificar a outra para ajudar o Bryce Young, né? De um lado, na primeira pick, a gente pegou um wide receiver, ao invés de ter pego, sei lá, um cornerback ou Johnny Newton, como que a gente falou, para poder ajudar o Bryce Young. E na 46 a mesma coisa, porque a gente desceu da 39, deixamos passar Jackson Power Johnson, que no outro universo a gente já falou já que, pô, você criar essa conexão entre um quarterback e um center desde o começo da carreira, como o Cam Newton tinha com o Ryan Khalil, por exemplo, é muito importante. E a gente deixou passar. Deixou passar também Cooper DeJean, que o João Marcelo já falou, que podia formar uma dupla com o Jaycee Horn, que, pô, não passa nada, seria, tipo, uma das melhores duplas da NFL, quando saudável. E aí a gente desce para 52, o ponto forte disso tudo foi a troca, porque a gente ter conseguido a segunda rodada de 2025 de volta foi excelente, foi um baita negócio do The Morgan, foi um assalto assim maravilhoso, muito bom. E aí a gente subiu de novo, abriu mão das 2 escolhas de quinta rodada que a gente tinha naquele momento, se eu não estou errado, para pegar o Jonathan Brooks na 46. Aí, né, que entra toda a polêmica. Foi desespero ou não foi desespero? O Giants ia realmente pegar o cara, a gente precisava da trade up para pegar o Jonathan Brooks, e aí eu bato na tecla de novo. A gente abriu mão de umas necessidades para poder ajudar o Bryce Young. A pick do Jonathan Brooks em si, o jogador Jonathan Brooks, eu não odeio. Porque, assim, de qualquer jeito, o cara foi o primeiro running back a ser escolhido, mesmo tendo lesionado o cruzamento, como é que é? O ligamento cruzado do joelho. Então, assim, o cara tem talento, é um cara bom, comecei a dar uma olhada na tape dele e, pô, parece um cara que consegue criar bem o próprio espaço dele e atrás daquela linha ofensiva ele vai conseguir produzir, eu acho que não vai demorar, mesmo ele tá voltando da lesão de ACL, acho que, tipo assim, meio de temporada já, a gente já vai estar falando que, pô, o Jonathan Brooks é um cara bom, e, assim, se a gente parar para pensar, a gente tem o Miles Sanders, que foi um fracasso, que o cara não vingou em Carolina, não acho que vai dar certo. E tem o Chuba Hubbard, que mesmo a galera já sabendo que ele sempre me surpreende ano após ano, porque ele tá sempre melhorando. Eu não sei se alguém aqui vai querer pagar o Chuba Hubbard daqui no ano que vem, né? Porque é quando acaba o contrato dele. Alguém vai querer pagar um contrato para ele? Acho que não, né? Apesar dele ser um cara bom, que assim, acho que, sei lá, supondo no cenário imaginário que essa temporada não existisse Jonathan Brooks e fosse só o Chuba e o Miles Sanders, ele bateria 1000 jardas assim, tranquilo. Acho que ele conseguiria muito de boa. Mas mesmo assim, acho que a gente não vai pagar o Chuba Hubbard, não acho que vale a pena. E o Miles Sanders também deve ser extraditado para a China no final da próxima temporada, quando entra aquele, acho que não sei se é void, mas enfim, uma situação do contrato que dá para mandar ele embora. Então, assim, a pick do Brooks, eu acho compreensível pelo ponto de vista save Bryce Young, que a gente repete. É uma ideia que, beleza, faz sentido, é coerente, tá ligado? Porque a galera que tá lá justamente por causa do Bryce Young, né? O David Canales foi contratado por causa do Bryce Young. O Dan Morgan talvez foi efetivado, a gente não tem muita certeza, porque ele estava no processo de decisão do Bryce Young também. Tem que fazer funcionar essa pick, porque assim, você pegar um running back na 46, tendo Cooper DeJean, Kool-Aid McKinstry, que você deixou passar também, Jackson Powers Johnson, você deixar esses caras passarem e pegar um running back, você tem que fazer essa pick valer, tá ligado? Não acho que seja impossível, porque running back da NFL, para mim, é uma posição que atualmente, se você tem uma linha ofensiva boa, você consegue fazer qualquer um jogar bola, né? Miles Sanders. E principalmente esses caras novos de draft, tá ligado? E o Brooks é um cara bom, um cara que tá vindo do college em ascensão, que num time com Jatavion Sanders, Xavier Worthy, Adonai Mitchell e toda aquela galera, ele produziu bem, né? Conseguiu fazer um bom ano em 2023, que foi tipo, o primeiro ano dele como titular de fato, depois da saída do Bijan. Então, não é uma escolha que eu odeio, mas é uma escolha que, assim,
existe um mundo que daqui a algum tempo a gente fala, caramba, a gente deixou passar aquela tonelada de prospecto bom para pegar um running back. Então, né, pode voltar muito rápido para atrapalhar a gente essa pick. Então, ela pode virar um tiro no pé. Só antes de passar para o quente, a gente subiu para 46, a gente deu a 52, a 142, que era uma nossa, a gente tinha 141 e 142, acabamos ficando só com a 141, que lá na frente a gente foi escolher o grande Charles Smith-Wade, né, o cornerback, e a gente deu também a 155, que foi adquirida no trade down com os Rams, e a gente usou essas duas picks de quinto round para subir para 46. E no último ano, só para acrescentar nível de informação também, Jonathan Brooks em Texas no ano passado, ele teve 187 carregadas para 1.139 jardas e 10 touchdowns. Números bastante expressivos, e de fato vai vir aí forte para pegar essa posição de running back 1. Quinte, fica à vontade. Então, só fortalecendo o que vocês já disseram, reforçando que, por talento, a escolha acho que vai render frutos aos Panthers, tá? O Jonathan Brooks é um cara muito talentoso, um cara completo, é um three down back mesmo, um cara que acho que também pode receber passes vindos de screens, passes mais curtos para desafogar o Bryce Young em uma situação um pouco mais complicada dentro do pocket. É um cara que, como o Dani disse, sabe, além dos espaços criados. E Thiago Quinte foi desapareceu. Ixi, mas voltou. E agora foi? Voltou. Tudo bem. Não, você só vai estar vendo isso se você estiver assistindo a gente no YouTube, você vai saber o que aconteceu. Se você só estiver ouvindo a gente no podcast, aí você vai lá no YouTube, deixa o like lá, inscreve no canal e aí você vai ver o que aconteceu. Abraço. Ativa Continua. o sininho. Mas é isso, tipo, até me perdi aqui onde é que eu tava. Mas além dos espaços que a linha ofensiva dos Panthers vai fornecer nesse próximo ano, ao que tudo indica, serão maiores e mais frequentes do que os do ano passado, até porque a gente corrigiu a parte do interior da linha, trouxemos o Damian Lewis, trouxemos o Rob Hunt. Então, assim, fora isso, o Jonathan Brooks ainda consegue criar espaço por si mesmo. Ele é um cara que não precisava de uma linha espetacular para criar espaço, ganhar jardas e colocar o grupo de Texas em uma boa posição. E assim, o cara que dividiu o ataque com o Jatavian Sanders, com o Adonai Mitchell, o Xavier Worthy, assim, prospectos de, no máximo, quarta rodada, e o Jatavian Sanders, a gente pode até considerar ele, de certa forma, uma steal, porque muita gente colocava no mock ele saindo na terceira rodada, por exemplo. Então, talento por talento, top, escolha maneira. O grande detalhe é o trade down. O trade down para sair da 39 e ir para 52 e depois o trade up. O trade down aconteceu numa situação que a gente tinha dois prospectos muito bons de cornerback que resolveriam uma necessidade dos Panthers, o Cooper DeJean e o Kool-Aid McKinstry. E ainda tinha os caras de interior da linha ofensiva, um center, né, que a gente já falou aqui anteriormente. Zach Frazier, Todos Jackson eles, eu acho que ainda estavam. Oi? Todos eles de interior de linha estavam disponíveis. Todos eles. E ainda tinham, talvez, aí, para os mais emocionados, entre aspas, outro wide receiver também. Enfim, cara, tinham opções melhores do que esse trade down, talvez, entendeu? A sorte é que o trade down foi muito bom, a ponto de a gente recuperar, poder ser capaz de fazer um draft completo no ano que vem, que a gente não ia fazer também por conta da troca do Bryce Young. Então, acho que foi isso que deixou meio que no 0-0, sabe? E aí o trade-up, digamos, botou a gente no handicap, e aí a escolha do Jonathan Brooks acabou por valor posicional também. O detalhe também do Jonathan Brooks é que, na minha opinião, pelo tape dele, ele seria digno de escolha de primeira rodada para mim, se não fosse a lesão. Eu acho que ele seria um nome comentado por ali na primeira rodada, se não fosse a lesão do LCA.
E então, assim, o talento dele gigantesco. Eu acho que ele não vai começar jogando, justamente por a gente ter dois nomes, entre aspas, consolidados. Chuba Hubbard vem de querendo ou não, vem de uma temporada na qual ele supriu a má performance do Miles Sanders e conseguiu ter sucesso, se desenvolveu. Não é o mesmo Chuba Hubbard de 2 anos atrás, que ele entrava e a gente já ficava triste, né? É com um jogador diferente. O Miles Sanders é um cara que Dani pontuou muito bem, que depois desse ano aqui, ele com certeza vai ser cortado. Com certeza vai ser cortado. É um running back que acho que mesmo se produzir, vai ser cortado, porque o salário dele não vale a pena mais para os Panthers em questão de custo-benefício. Ele foi contratado em um cenário diferente, que os Panthers imaginavam que poderiam vencer de imediato. Não é o caso, então acho que ele com certeza vai ser despachado. Então, o Jonathan Brooks, acho que ele não começa jogando por conta disso. Tem caras à frente dele, caras que assim, poucos de nós imaginávamos que a gente ia selecionar um running back nesse draft. Só mais ali no dia 2 mesmo que começaram a surgir alguns rumores. O Mike Garofalo falou que a gente poderia pegar o Jonathan Brooks, seja na 39 ou seja em qualquer outra escolha. Então, a gente ficou com um alerta mais ligado, acabou que aconteceu. Ele, para mim, é um cara que vai seguir muito o roteiro que o Cam Akers teve no ano de calor. O Cam Akers também sofreu uma lesão em Florida State, foi para os Los Angeles Rams, e depois de toda uma temporada, praticamente quase a temporada toda, no banco de reservas, tendo poucos toques, ele assumiu o protagonismo na reta final e já deixou uma esperança a mais para o ano seguinte. E eu acho que é justamente o que vai acontecer com o Jonathan Brooks. É uma lesão complicada de se lidar, ainda mais para um running back. A gente viu outros running backs se recuperarem da lesão. O Breece Hall eu acho que é um grande exemplo nesse ano. O Breece Hall foi muito bem, mesmo depois de sofrer uma lesão devastadora no ano passado. Javonte Williams também conseguiu engrenar no final dessa temporada. E eu acho que o Jonathan Brooks, por mais que ele venha ainda mais que ele vem do college, ele vai ter esse processo um pouco mais lento até finalmente pegar essa titularidade para ele e falar assim, ó, isso aqui é meu, esse backfield é meu, vou tomar conta dos três downs. Então acho que isso aí talvez na temporada que vem realmente aconteça. Para essa não é a minha expectativa. Se acontecer é ótimo, porque ele é mais talentoso do que o Miles Sanders, do que o Chuba Hubbard. Mas acho que não vai. Perfeito. Eu queria acrescentar sobre o Sanders. Se o Sanders jogasse na NBA, já tinha o edit dele com a camisa do Shanghai Sharks na China. Total. E, enfim, de fato foi um grande fracasso a experiência Miles Sanders. E em breve, se tudo der certo, esteja em outro lugar. Mas é isso. Vamos passar para a próxima pick. Na realidade, a gente tinha a 65. Isso. E aí, de novo, Thiago Quint e Guilherme Spinelli na live, que inclusive muito bem feita, lá no nosso canal no YouTube. Ficaram longas 3 horas de duração, esperando o Carolina Panthers selecionar. E aí, quando ele achou que ia comer a pizza dele, descansar, veio mais um trade down para 72, se eu não me engano, né? Sim. Isso. Mas não só mais horas trabalhadas, ele ainda teve que se deparar com a grandíssima pick do Trevin Wallace, linebacker de Kentucky. E Thiago Quint, inclusive, se você quiser compartilhar sua reação genuína no momento da pick, o que você olhou para o Esper, conta pra gente aí como é que foi essa. Particularmente nem conhecia o Trevin Wallace. É um prospecto que eu realmente não tinha assistido tape, até porque os linebackers associados aos Panthers eram 2, que a gente achou que talvez pudessem sair na segunda rodada. O Peyton Wilson, de NC State, e o Adrian Cooper, de Texas A&M. Então eu assisti bastante tape deles. O Peyton Wilson eu tinha noção de que poderia cair no draft por conta dos problemas médicos. Se eu não me engano, ele não tem um ligamento do joelho, aí fica um pouco complicado para o campeão ser bem sucedido, né?
Mas, assim, ele eu acho que era o nome mais forte na terceira rodada, que eu achei que a gente fosse selecionar, inclusive. Ele ou o TJ Tampa, o cornerback de Iowa State. Então, achei que o Peyton Wilson fosse ser assim, quase um lock, porque ele visitou os Panthers. Ele teve o nome associado aos Panthers desde o início do processo por conta do Luke Kuechly. O Luke Kuechly era um grande ídolo do Peyton Wilson. O Luke Kuechly também veio a público demonstrar apoio ao Wilson, falou que o Wilson era o melhor linebacker da classe, já tinha trocado mensagens com ele sobre assistir tape, como assistir tape. Então isso, inegavelmente, anima a gente, porque o Luke Kuechly é uma parte da nossa história como torcedor dos Panthers, né? Então, a gente tinha essa expectativa, acabou que veio o Trevin Wallace, eu fui olhar tapes e stats dele pós-draft, e assim, é um cara que é muito atlético, ele chama atenção pelo atleticismo dele, é um cara que consegue correr de sideline até sideline. Em questão de stat, no último ano, ele não teve um jogo que ele deixou o campo sem pelo menos 6 tackles. Então, assim, é um cara que sabe taclear, algo que tem sido uma deficiência dos Panthers nos últimos anos. Tem, assim, uma deficiência grande, inclusive, porque a gente só teve o Luvo, praticamente, de referência na posição. Hoje, a gente pode olhar para um cenário que o Shaq Thompson fique saudável, aí fique Shaq, Jones Jewell e o Trevin Wallace, 3 caras que conseguem, que têm sucesso na hora de dar tackle, sabe fazer essa função. Então, acho que o grande contra do tape dele é a questão do IQ mesmo, assim, a inteligência dele, ele não tem muito um padrão. Ele é muito instintivo. E às vezes até demais a ponto de ser facilmente induzido pelos adversários, entendeu? Talvez seja Então, o grande ponto negativo. Ele é até demais. É é, demais ao ponto de ser um trem desgovernado. exato. Mas o cheque saudável talvez seja um grande ponto, né, pelo menos para o começo do desenvolvimento dele, para um jogador cru. E Dani, o cheque, né, saudável, jogando, no ano passado ele sofreu uma lesão que tirou ele da temporada inteira no começo da temporada, né, nos primeiros jogos. Mas ele saudável pode ser um grande ponto aí para a evolução do Wallace. O que você acha? Bom, a pick do Trevin Wallace, para mim, ela passa muito pela história do nosso general manager, né, que é o Dan Morgan, que era linebacker, né, a gente já falou isso no outro universo, e assim, eu não conhecia o Trevin Wallace, então assim, eu tava vendo o draft com os amigos meus em Cal, e aí eu tava dando F5 no Twitter pra esperar aparecer a pick, né, aí um amigo meu virou e falou, Trevin Wallace no Panthers, eu falei, quem é esse cara, velho? Eu tive que pesquisar no Google pra descobrir quem é, e assim, não tenho muito o que falar, porque eu não conhecia, não cheguei a ver muita tape dele. Então, eu sei que ele é um projeto, pelo que me falaram, o pouco que eu olhei. Como você disse, Quint, ele é um cara bem instintivo. E esse tipo de jogador realmente tem que ser lapidado, tá ligado? Porque na NFL, pra você se ferrar, assim, e ceder jogadas que podem mudar um jogo por causa de burrice ou de puro instinto, é muito fácil. Eu acho que nessa room de linebackers com o Shaq, que pra mim é um cara que pra mim é um dos mais valiosos do Panthers, não pelo que só o que ele traz em campo, mas pela liderança dele. Acho que ele consegue aprender atrás do Shaq e também com o Dan Morgan lá, que de algum jeito deve ajudar o cara, né? Com toda a experiência dele, com tudo que ele pode trazer de experiência de NFL, porque o Dan Morgan era um baita de um jogador. E é isso, cara, um projeto que a gente torce para dar certo. Eu acho que ele já nesse primeiro ano ele vai ter bastante tempo de jogo, porque a nossa room de linebackers está bem feia, né? É Shaq, Josie Jewell e aí um monte de cara de practice squad. Então assim, eu não duvido que a gente já veja o Trevin Wallace fazendo tackles aí malucos desde a primeira semana, porque realmente não tem muita gente para suprir essa necessidade. Então, cara, torcer para que ele consiga aprender, porque uma hora esse contrato do Shaq vai acabar, acho que ano que vem, se eu não estou errado. E a gente precisa de um sucessor para ele, né? Muita gente falou no Peyton Wilson. Eu achei que o Panthers ia draftar o Peyton Wilson, para falar bem a Ele verdade. estava Eu achei disponível, que inclusive. estava disponível. Eu achei que ia acontecer.
parecia, tipo, um bagulho bem natural, tá ligado? A Luke Kuechly falou, o Dan Morgan gosta de linebacker, parecia natural, mas foi o Trevin Wallace, pra surpreender todo mundo. Então, cara, tem que confiar, porque, né, projeto é uma pick que hoje a gente não consegue falar muita coisa, a gente não viu o cara jogar ainda. Então, é torcer para que dê certo o desenvolvimento dele, que ele consiga achar o espaço dele na NFL, no Panthers. E também tem um detalhezinho que passou despercebido aí durante todo esse processo, que o Dan Morgan, na época de Buffalo Bills, ele draftou o Tremaine Edmonds, isso, em 2018, no draft de 2018. Então, assim, é torcer para que esse olho de linebackers no draft dele seja bom, tá ligado? Porque é nisso que a gente tem o que se basear para essa pick em específico. Se como general manager ele conseguir avaliar um linebacker como ele jogava de linebacker, a gente tá feito. Então, a gente tá feito. De fato, é um projeto que, bem lapidado, talvez a gente consiga colher os frutos. Esse ano, os titulares, né, bem estabelecidos dos Panthers, o Shaq e o Joel, espero que o Shaq esteja saudável. O Joel também é um excelente, é uma máquina de tackle também, junto com o Shaq. E, de fato, o resto é um grande resto. A pré-temporada talvez vai dizer muito sobre o depth aí atrás deles. Quem vai ter mais tempo de jogo, quem vai jogar melhor, e aí a gente vai conseguir ter uma projeção, né, para o resto da temporada em relação a depth. Mas, assim, foi uma pick esquisita, apesar, né, dessa situação de projeto e tal, de futuro, na real, para ser lapidado e tal. Mas, de fato, na hora do draft foi uma grande pick, foi meio esquisita. A gente deu um trade down, ok, e a gente selecionou um jogador que não estava nem um pouco alto na board da maioria das pessoas. Tinham outros linebackers disponíveis, tirando, nem levo em consideração o Peyton Wilson por conta do físico, do problema da lesão, como que a gente comentou, mas tinham outros linebackers disponíveis. Linebacker, apesar de ser também uma posição, eu não lembro agora, de fato, eu não vou lembrar como que estava a board de cornerbacks disponíveis na hora, mas, de fato, é porque também, se a gente for botar ao pé da letra, nosso time, se for de qualquer posição, a gente tem uma certa necessidade, né? Então, se foi draftado, você vai ter uma grande chance de jogar bons números de snaps nessa temporada. Então, em relação a essa necessidade. Mas vamos ver se o Dan Morgan conseguiu ver alguma coisa ali na posição a qual ele dominou, e essa pick vai ter um projeto aí mais para frente. Alguém quer? Fica à vontade. É uma pick com um valor ruim, tá? Porque o Trevin Wallace ele não estava projetado para sair na terceira rodada. De fato. E aí, de novo, os Panthers acho que cometem o seu segundo erro consecutivo em terceiras rodadas. Ano passado foi o DJ Johnson, só que aí acho que o nível de catástrofe foi bem pior, porque DJ Johnson é um projeto bem maior do que o Trevin Wallace, e a gente ainda deu trade-up para pegar o DJ Johnson. Então, assim, novamente, a defesa do Ejurevero aposta em um cara assim. E o DJ Johnson não é como se ele tivesse tido uma grande participação no ano passado. A gente espera que esse ano as coisas melhorem para a gente até ter uma perspectiva para prospectos como o Trevin Wallace, para ver como que o Ejurevero vai querer tocar esse tipo de coisa. Mas é uma pick que em um primeiro momento assusta. Eu gostava aqui também, o JM falou dos cornerbacks, eu gostava do TJ Tampa. O TJ Tampa de Iowa State é um cara que eu achei que os Panthers podiam até considerar ele na 46, dependendo do contexto. Preferiram ir de Jonathan Brooks por conta do Giants, né? Mas é isso aí, cara. Tipo, nomes que saíram na quarta rodada, tanto o Peyton Wilson quanto o TJ Tampa. Então, às vezes, a gente tem que se colocar no nosso lugar de torcedor e entender que existem também bastidores, né? A questão de saúde, questões de caráter, que fizeram nomes como o A.D. Mitchell cair, fizeram nomes como o Troy Franklin cair, o TJ Tampa, o Peyton Wilson. Enfim, essas coisas acontecem no draft e a gente nunca vai ter a solução
a resposta, na verdade, até os jogadores de fato entrarem em campo e construírem as suas carreiras na NFL, né? Eu acho que isso é algo que a gente já tem escutado em anos anteriores no draft, quando a gente faz escolhas questionáveis, mas a verdade é essa. A verdade é essa e a gente tem que esperar. Perfeito. Alguém quer fazer mais algum acréscimo sobre esses 3 jogadores? Tudo finalizado. Então, gente, a partir daqui, a gente vai falar da nossa quarta escolha, na escolha de quarta rodada, a escolha que abriu o terceiro dia, que foi de Jatavion Sanders, tight end de Texas, só que em outro universo, em outra roupa, em outro cenário. E até a próxima. Valeu. Valeu. Sempre falar, é porque o Troy Franklin saiu na 100 e pouco, aí não sei que jogador saiu na 90 e o quê. Também as pessoas vão falar, tá ligado? Já teve um Sanders, saiu na 101 pro Panthers. Excelente escolha, porque é um cara que vai trazer valor desde o começo. Eu acho que ele vai conseguir se adaptar para o jogo da NFL muito de boa, apesar dele ter aquelas dúvidas a respeito do tamanho dele, porque para os números convencionais ele não é um tight end grande. Mas eu acho que, mano, desde a primeira semana tem que botar esse cara para jogar. Todo snap que ia pro Ian Thomas tem que ir para ele, porque se a gente botar a bola na mão dele, ele vai conseguir fazer jogadas, tá ligado? Eu acho que ele vai conseguir complementar bem o Tommy Tremble, que a gente já tá há alguns anos nesse, e aí, será que vai? Será que não vai? Eu não tenho muito mais esperança no Tommy Tremble, acho que ele é um cara que faz as jogadas dele de vez em quando, vai conseguir um touchdown aqui, um touchdown ali, enfim. Mas ele se tornar o tight end 1 do Carolina Panthers para o futuro, não acho que vai rolar. Mas assim, se ele conseguir ter um ano decente, como já teve um Sanders ali brilhando, fazendo as jogadas que a gente imaginava que o Tommy Tremble ia fazer, pô, seria excelente, velho. O valor, como eu já disse, incrível. Pegar ele na 101 foi um baita negócio do The Morgan, um acerto. Ficou na expectativa, né, que virou o dia e ele tava na board, e a gente ficou pensando, e aí, será que vai? Será que a gente vai fazer essa escolha? E fez. Não sei se podia ter sido alguém melhor. Eu acho que, de fato, o Sanders era a melhor escolha ali, na minha opinião. E, mano, baita certo, vamos confiar, porque eu acho que ele é uma escolha bem segura também. Além de ser uma escolha boa no dia do draft, eu acho que tem tudo para ser uma escolha bem segura, que a gente vai poder olhar esse ano e falar, pô, deu certo, tá ligado? A gente escolheu o cara certo. Eu assino embaixo. Eu acho que o Tommy Tremble, ele não é esse tight end que vai tight end de jogo aéreo, que vai agrega no jogo aéreo, assim. Ele não é esse cara. É um cara que ele é um bom tight end 2. É um bom tight end 2. Ele vai entrar, vai ajudar a bloquear, pode ter alguns esquemas, né, que ele saia para receber passe, mas não é um cara que ali o Tyrande, se eu não me engano, eu acho que foi o Dani, o outro Dani do grupo, Nielsen, que ele num podcast ele falou muito bem que para um quarterback calor, um quarterback que está começando na NFL, o Tyrande ali, meio de campo, é o principal amigo ali do QB começando, é o Tyrande, é o meio de campo. E o que a gente não teve basicamente ano passado, porque a gente não tinha. O Ian Thomas já é uma decepção completa, é um cara que já deveria, ele não deveria nem estar mais nos Panthers. E acabou que o Tommy Tremble também não deu esse próximo passo. Então ficou ali, seria excelente o desenvolvimento do Bryce, né, um tight end ali para ajudar no meio do campo. Mas é que agora a gente tem, né? Thiago Quinte. Exatamente, cara. Eu acho que nesse contexto que você falou que do Tyrande ser o melhor amigo do quarterback, o Hayden Hurst foi contratado no ano passado para fazer essa função, né? Mas Esqueci da não deu muito existência certo. dele. Ele acabou, falhou. Não, Foi mas embora. mas é muito esquecível mesmo a existência dele. É muito esquecível. Assim, acho que o ponto alto dele foi ter recebido o primeiro touchdown do Bryce Young como um Panther oficialmente. Então, cara, finalmente a gente escolheu um tight end que tem a questão digamos assim, de ser um recebedor como prioridade, sabe? Porque o Tommy Tremble era tipo, ele é muito bom bloqueando, ele pode desenvolver como recebedor. O Ian Thomas é meio a meio, também é a mesma coisa. E aí o Jatavion Sanders é um cara que há um ano atrás, em listas como do Dan Brugler, né, que é um grande escritor aí do The Athletic, é um cara que tenta prever, digamos, pelo menos o primeiro round do draft um ano antes. Ele botou o Jatavion Sanders como uma escolha de primeira rodada no ano passado.
Então, assim, é um cara que tem um potencial enorme a ser desenvolvido como recebedor. É um cara que, como o JM disse, é um cara que pode chegar no dia 1 já produzindo pro Bryce. E é um cara que vai ajudar muito, porque ele sabe correr rotas, e isso era algo que no ano passado a gente também não tinha. A separação do Hayden Hurst era péssima, do Ian Thomas nem se fala. Tommy Tremble teve uma ou outra jogada razoável, mas foi mais jardas após a recepção. Algumas coisas assim que ele fez de diferente, tipo dar um hurdle no jogador do Dolphins naquela partida. Pô, legal, mas assim, ainda falta, sabe? A gente não tem um grande tight end desde o Greg Olsen, e a gente viu o quanto um tight end pode influenciar positivamente para um quarterback. O Cam Newton teve o Greg Olsen praticamente desde o início da carreira dele nos Panthers e deu no que deu. Foi o grande alvo, assim. Você pensa em Cam Newton, você pensa em recebedores, você pensa no Greg Olsen, até porque o Cam Newton não teve muitos recebedores para guardar, né? Mas enfim, acho que o Jatavion Sanders é um cara, a nossa melhor escolha do draft em questão de valor, custo-benefício e talento, assim, botando tudo no mesmo mix. O Jatavion Sanders é a nossa melhor escolha. E acrescenta need também, né? Porque de fato o Tyrande era uma grande need para os Panthers. Já na free agent já era uma grande need, mas no draft também. Mais importante ainda é você suprir a need no draft. Ainda mais com um cara com o valor do Sanders. Interessantíssimo aí essa escolha. Eu concordo que foi de fato a melhor escolha em questão de valor. Foi o Sanders. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Jatavion? Só para complementar que, tipo assim, À vontade. a gente tá executando o plano Save Bryce Young e, cara, quando você tem um tight end como quem te falou, que ataca bem o meio do campo, e o Bryce Young é um cara que atacou muito bem o meio do campo, muito bem, entre aspas, né? Mas nos flashes de qualidade que ele teve, ele jogou muito bem no meio do campo. Você tem um Jatavion Sanders ali chegando, cara, vai agregar muito valor. E assim, beleza, ele não é um tight end bloqueador, mas se tá pagando o Ian Thomas, faz ele fazer o trabalho dele, tá ligado? Deixa ele lá pra bloquear e, mano, se vira. Faz o homem jogar bola e é isso. Esse Perfeito. lance aí do cara ser bloqueador, só pra completar ainda mais, JM. Tipo, tô cansado, mano. Já tô cansado disso aí, velho. De Tyrande bloquear. Pô, pra mim, eu tô com saudade de um Tyrande receber passe, sabe? No nosso ataque. Parece que, tipo assim, quando a gente não tem um wide receiver, o Tyrande custa fazer alguma coisa. E aí a gente tem um cara que finalmente pode dar essa esperança, um cara que, assim, ele combinou, acho que para mais de 1.200 jardas nas últimas 2 temporadas com o Queen Ewers em Texas, num ataque que era, assim, priorizava o jogo corrido com o Jonathan Brooks, inclusive. Acho que isso pode ser muito bom pra gente. Então, cara, tô feliz com essa escolha e eu espero que ele possa ser produtivo o mais rápido possível. Não aguento mais a gente pagar Tyrande para ficar bloqueando e só. Tem que ter um tight end estilo Travis Kelce que possa ser mais um fator, possa atrair marcação e liberar espaços para o Xavier Legette, para o Deontay Johnson, para o Adam Thielen no campo. Se namorar uma popstar, então melhor ainda. Pô. Ia ser bom, tá? Trazer a galera para assistir o Carolina Panthers? Ia ser bom. Mas enfim, de fato, dobradinha de Texas, né? No draft dos Panthers, Jonathan Brooks e Jatavion Sanders. E aí, no final do dia 3, a gente ainda selecionou. Aí sim veio, né? Nosso CB, né? Foi o Shaw Smith Wade, ali na pick 157. Nesse finalzinho de dia 3, o foco foi bem mais defesa, né? A gente selecionamos o Shaw Smith Wade na quinta rodada. Na 200, o Jaden Crumady, defensive tackle, e na 240, o Michael Barrett, campeão com Michigan linebacker, lá da campeã Michigan com Harbour. Sinceramente, dia 3 do draft, para mim, essa temporada já foi um dia ali que poucos nomes eram do meu conhecimento. Então, a gente, depois que os caras foram draftados, fui pesquisar, claro, primeiramente, guia do Felipe lá do The Clock. E aí, quando eu fui lá ver o nome do Shaw Smith Wade, simplesmente o último CB ranqueado.
Né? Então, eu vou até ver aqui quantos eram, quantos CBs, né? Quantos corners o On The Clock avaliou, porque o nosso queridíssimo Shaw Smith-Wade, ele foi o último. Então, deixa eu ver aqui. Ó, foram 26 corners avaliados pelo On The Clock e ele é o 26º. Eu, inclusive, tive uma dificuldade para achá-lo. Falei, cara, o Felipe nem avaliou o cara, mas é porque o nome estava abreviado. E enfim, o 26º. E aí, Inclusive, o Jay... a gente falando disso, eu lembrei de uma pick que eu acho que pra mim é pior que o DJ Johnson, o Rashan O Golden. Rashan Golden. Eu sabia que você ia falar aí. Meu Deus do céu. Pô, essa. Tipo assim, você falando dessa parada de do Felipe não ter nem no guia, foi algo que me lembrou, mas enfim, pode continuar. Não, velho. O Lipe nem conhecia o Rashan Golden quando ele foi draftado, se eu não me engano. Enfim. E aí passa para a próxima pick, que é o Jalen Crumary, o defensive tackle de Mississippi State, né, se não me engano. Sim. Nem tá no guia, entendeu? Aí a gente vai lá pesquisar, o Felipe não foi nem acompanhou o cara. Então eu falei, pô, de fato, eu acho que esse dia 3 nossa, aí não vai muito para frente, né? Porque se nem o On The Clock, que é um canal, né, um site, né, uma produção especializada em draft, só analisar os calouros, né, quem sai do draft, não chegou nem na aba dos caras. Como é que eu, mero mortal, né, que acompanha ali de vez em quando, pô, vou ter simplesmente brincadeira. E é engraçado, é engraçado que a gente, no grupo lá, do nosso grupo lá, resenha lá, parece que a gente sabe que a gente vai fazer merda. A gente sabe, o Dani falou, tipo, quando os Panthers subiram, né, para 32, eu já sabia que era ele. E o Felipe estava fazendo a live na NFL Brasil no dia, ele chama o Liguete, tipo, ele fala, os Panthers subiram, tem um cara que o The Morgan gosta muito, que deve ter subido para garantir, que é o Xavier Legette. E é o Xavier Legette. E aí na nossa live, que o Quint fez com o Spinelli chama o Jonathan Brooks antes de acontecer a pique. Ele fala, aqui os Panthers subiu para pegar o Jonathan Brooks. E parece que a gente tem essa sensação de que nunca é quem você quer. Nunca é aquele jogador bom que você assistiu o jogo do college, você fala, esse aqui é bom, esse aqui vai vestir o azul dos Panthers e ele vai deitar. Nunca é. É o último Mas dia. falar, quando isso aconteceu, quando finalmente foi um jogador que a gente queria, eu lembro exatamente qual foi o jogador. Terrace Marshall Jr., todo mundo querendo Terrace Marshall Jr. Quando a gente selecionou, deu merda do mesmo jeito, entendeu? Então esse que é o detalhe, a gente já tá na fase... Eu queria o Bryce Young, né, pai? Então, pra dar de conta, tá dando muito certo. Mas fala aí, a camisa dele, mas... Tá maluco. Aí só pra Você já sabe, né? Só pra complementar essa pick do Jaden Crumage aí, toda vez que o Panthers draftava alguém, tipo assim, aparecia highlight do cara na timeline. Aí eu falei, beleza. Draftaram o Trevin Wallace, apareceu o highlight do Trevin Wallace. Draftaram o Jatavion Sanders, apareceu o highlight. Draftaram o Shaw Smith-Wade, apareceu o highlight. Eu falei, caramba, vamos ver o que esse cara tem. Aí o highlight que botaram na timeline, o único é ele passando por cima de um running back, tá ligado? Então, eu vi isso. Tu viu, né? Então, mano, sem muitas expectativas, tá ligado? Mas fazer o quê? Dia 3, né? Os undrafted que ficaram com mais expectativa do que esses caras de últimas rodadas, né? Por exemplo, o Jalen Coker lá é um cara que ganhou muito hype por conta do route running, né? Sim. Um cara que veio undrafted, também ganhou um certo dinheiro garantido dos Panthers aí só por assinar. E assim, a expectativa é que ele consiga fazer o roster aí de alguma forma. Boa adição, mano. Boa edição, de fato, essa que aí entra naquela questão que a gente falou da técnica, né? Da técnica de corrida de rota, quando a gente estava falando do Liguette, e até o próprio Steve Smith, ele tem um vídeo falando sobre alguns prospectos, né? E um deles é o Jalen Coker, que acabou passando batido aí no draft. E um vídeo até interessante, vocês chegaram a ver, tipo, não fala, não tem, é porque o cara é de Holy Cross. Não é uma faculdade que vai ter um monte de tape no YouTube pra gente ver também.
né? Então, acaba que... Não tem nem stat naquele Pro Football Reference lá. Não tem nem stat lá, se não me engano. Então, de fato, o cara é de uma faculdade menor, né? Bem menor, mas um cara interessante. Os highlights que eu vi, os highlights não, né? O tape que eu vi dele no YouTube, ele tem um tape contra Boston College e tem uns highlights compilados, né, de algumas outras coisas, mas o tape completo é de Boston College. E o CB que estava marcando ele de Boston College, ele sonhou, teve pesadelo, acordou no dia seguinte pensando no Cocker, não e eu digo não por questão de, tipo, nossa, ele teve 200 jardas, não, mas ele ganhou 90% das rotas, ele ganhou e, tipo, route running puramente, né? Eu acho que o mão não deu aquele tchan. Por exemplo, do Liggett, tu vê o tape do Liggett e você fala, a mão desse cara é confiável. Cata Já tudo, né? Oi? Cata tudo. As mãos do Liggett são bastante confiáveis. E já do Cocker eu não senti tanta firmeza. Tem algumas bolas contestadas que ele não agarrou e tal, mas route runner ele garante. E de fato, o dinheiro que os Panthers deram, né, de signing foi até um pouco mais alto para garantir, né, a presença dele no roster inicial. A gente até perguntou para o Felipe, né, se ele conhecia, e o Felipe falou que conheceu depois do processo que eles, de análise do on the clock, mas que ele, depois de ver o tape do Cocker, colocava ele ali na 150, se eu não me engano, foi 150, 170 né, no draft. Mas fica aí, né? E que inclusive seguiu o Panthers Underline Brasil no Instagram, então desde já um grande querido da nação Panthers Brasil, porque ele deixou lá o nosso follow no nosso Instagram. Mas, enfim, sobre o dia 3, tirando o Sanders, alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre o Charles Smith-Wade, o Plumlee enfim, Não vi nenhum tape disso aí, cara. Tipo assim, isso aí eu deixo pro meu amigo Felipe Vieira, entendeu? O Felipe Vieira faz ali o trabalho, a gente lê e confia na opinião, porque, cara, você vê um corner de quinta rodada, assim, é muito difícil. Eu acho que o cara que eu mais vi tape de dia 3, assim, é o Troy Franklin e o TJ Temple, os dois, assim. Que eu imaginei que fossem ser prospectos de dia 2, então é muito difícil. De fato, eu acho que desse dia 3, o conhecido de fato é o Michael Barrett, até porque, né, jogou em Michigan, foi titular em Michigan, foi campeão e tal. Mas é um cara de 1,80, um linebacker de 1,80, teoricamente undersized para a posição. E não sei como vai ser essa transição dele de college para a NFL. Sétima pick de sétima rodada também, a gente já não espera tanta coisa, deve brigar ali para fazer o roster final. Os Panthers não têm, se eu não me engano, os Panthers não têm tanto depth assim na posição de linebacker. Eu vou tentar até abrir aqui nosso depth aqui. Tem os nomes de muito mais de special teams do que, né, de outra coisa. Hoje, Shaq Thompson, Josie Jewell, Chandler Wooten, Tay Davis, Claudine Cherelus, Trevin Wallace, Michael Barrett e também o Jackson Mitchell, que foi um undrafted free agent. Então, o depth de linebacker dos Panthers não é tão interessante assim. Eu digo linebacker, eu digo não né? Não estou levando em consideração a Mari Barno, DJ Johnson, essas pessoas que eu acho que a divisão no roster vai ser diferente. Não que faça muita diferença, né? Não que faça muita diferença. Mas qual a diferença entre o DJ Johnson e o Michael Barrett? Ninguém sabe, porque são dois jogadores que deveriam. Pô, não duvido nada que o Michael Barrett seja melhor, hein, velho? Então, esse grande ponto. No geral, Dani, sua nota para o draft dos Panthers no geral, de 0 a 10 aí, um comentário sobre ele no geral, de fato.
Bom, umas considerações finais, eu acho que eu gostei do approach que a gente fez de realmente executar o plano de salvar o Bryce Young, dar para ele as peças que ele precisava. Então, assim, tight end para receber passe deu, um wide receiver 2 que consiga alongar o campo, fazer as recepções contestadas que ano passado não teve, deu, um running back que pode ser o futuro, quando a gente eventualmente talvez não renovar com o Chuba ou mandar o Miles Sanders para New Orleans, tá lá, tá ligado? Então, mano, eu gostei da proposta, executou bem, trouxe os caras que precisava trazer, mas abriu mão de coisas que talvez no futuro façam falta, como, sei lá, um Cooper DeJean da vida, talvez a gente olhe e fale, caramba, a gente perdeu esse cara na 39, ou um Jackson Powers Johnson, quando o Ashton Colbert se machucar no meio da temporada e o Brady Christensen entrar, só que assim, é o tipo de coisa que hoje, em abril, a gente não consegue falar, tá ligado? Em geral, eu dou tipo um 6,5, porque foi um draft para mim na média, com boas escolhas pontuais que cobrem a necessidade do time, mas também nada tipo muito sensacional. Acho que a melhor pick acabou sendo ou o Ligeti ou já teve um Sanders, acho que os dois empatados ali, acho que foram bons valores. E a pior pick, velho, se eu fosse escolher, eu acho que o Shaw Smith-Wade, porque foi bem esquisito isso aí. Torcer para aquele Senior Bowl dele, que foi o que aparentemente chamou a atenção da Steph, se traduzir, pelo menos para ele jogar um snap ou outro ali, conseguir fazer uma jogadinha, mas enfim. 6,5, e é isso. Eu quero poder voltar nessa classe daqui 2, 3 anos e falar, caramba, deu certo. Por favor, eu não aguento mais. Aquele 6,5 que tu tira raspando tu professora para você, ó, abre o olho. Abre o olho que vai dar ruim. Quente. Cara, você é um pouco mais rígido do que o Dani aí, né? A minha nota de corte vai ser um pouco mais rígida. Eu vou de nota 5 pra mim. Isso que eu queria ir de 4,5 assim. Ih, lá ele. Mas eu meti um 4,5. Porque realmente, cara, eu não gostei da pick do Legette, do Xavier Legette. A pick do Jonathan Brooks acho que ainda tem umas certas dúvidas, e o Trevor Wallace também, novamente, um projeto. O que eu gostei do draft, o trade down, o Jatavian Sanders, para mim foram os dois pontos altos que, tipo assim, eu afirmo para vocês, os Panthers acertaram. Os outros é algo que, assim, o futuro vai mostrar pra gente. E aí, claro, revisitando, talvez eu possa aumentar essa nota, mas eu fico com nota 5 aí pro draft dos Panthers. O jurado da escola de samba mais rígido. Deu um Eu sou 9,5. aquele jurado que deu um monte de notas dadas no Carnaval do Rio de Janeiro. Deu 6 para Porto da Pedra, Unidos e vira 6. Um pouco mais rígido. Eu vou no nenhum dos dois, eu vou no meio, mais ou menos no meio, eu vou dar um 6. Eu acho que de valor no Jonathan Brooks, no Jatavian Sanders, e de tabela ali no Liga, eu acho que são valores bons, principalmente do running back do Tyrene, são bons jogadores, eu quero dizer, né? São bons jogadores, são boas opções, só que, de fato, como eu falei aí, em relação à prioridade, eu acho que os Panthers deixou a desejar bastante. Prioridade na necessidade do roster, que eu digo, né? Na minha opinião, acho que principalmente no dia 2, a gente tinha outras prioridades, prioridades mais importantes, mas a escolha de Jonathan Brooks, né, ali para ajudar o Bryce Young, falou um pouco mais alto do que aumentar o depth, e ali no caso do Trevor Wallace foi para mim uma das piores escolhas. Não me ganharam muito. Trade down, pegando a segunda rodada do ano que vem, foi excelente também. Eu acho que fica ali, para mim, fica um 6. Não vou ser tão rígido assim quanto o Quinte, mas também não foi um draft bom. Eu acho que acaba sendo até um pouco melhor do que do ano passado. Não que isso, né, não que isso diga muito, porque o do ano passado foi ruim, né? Tirando assim, se a gente for tirar o Bryce Young desse quesito, as outras picks em si também não foram bons, né? Mingo, DJ Johnson, foi um draft melhor em relação ao talento. O draft do ano passado tem tudo para ser historicamente ruim se o Bryce Young não vingar, né?
Sim. Não, Isso é exatamente. A verdade. esperança de não ser um completo fracasso ainda é o Bryce Young. Exatamente. Mas periga. Fica ali, tá perigosamente na berlinda. E, tipo, historicamente, o fracassado, né? Vai ser, esse draft seria se o Bryce Young não der certo. Se o Bryce Young funcionar, acaba que esse draft vira um ponto positivo, porque a gente consegue o QB, né, do futuro. Até porque ninguém vai ligar para outras escolhas também, né? Ninguém vai ligar para as outras escolhas se você tem o seu QB, né, da franquia. Então, enfim, é isso. Mas no geral é isso. Podcast longo, grande, bom. Dani, dá a sua mensagem de despedida. Desde já, muito obrigado pela participação. Volte sempre para falar aí de Carolina Panthers. Não que seja muito bom falar, né? Mas fica sempre, a casa está sempre aberta para você, né? Claro, só uma última consideração do draft. A gente fala que, pô, a gente não acerta, é complicado acertar, mas enfim, dessa classe, se tipo o Ligeti virar um recebedor bom, se o Jonathan Brooks virar um running back bom, running back, isso tá certo, running back bom, e já teve um Sanders produzindo no nível ok, já são 3 acertos numa classe, que é tipo algo que a gente não vê há muito tempo. E eu não acho que seja tão difícil para falar bem a verdade, tá? Acho que essa combinação aqui não é complicada. E é isso, mano. Obrigado pelo convite. Me segue aí no Twitter, Carolinismo NFL aqui. E é isso, mano. Muito obrigado pelo convite. Espero poder voltar mais aí, que o Panthers nos dê mais alegrias, para que a gente possa falar de momentos bons, ao invés de tanta desgraça, coisa triste. O passado recente, ele tá muito complicado. A gente, tirando a pick 1, né, que foi o processo de escolher primeiro, que foi uma loucura, uma festa, caralho, então a gente controla o draft, e aí foi ladeira abaixo, mas tirando isso, eu acho que o ponto positivo dos últimos 10 anos, né, nos últimos 9, né, a última vez que a gente foi no Super Bowl foi uns 9 anos, foi quando o Cam Newton voltou. Que o Cam Newton voltou, foi uma festa, ele passou, né, o seu órgão genital no Arizona Cardinals, e a gente ficou maluco, e depois também foi só tristeza. Só tristeza, triste, Só mano. tragédia. Mas a gente. E o pior, cara, é que todo ano a gente fala, pior que ano passado, acho que é um pouco difícil de acontecer. E sempre piora. Sempre piora. Verdade. E sempre consegue piorar. Esse ano, ele mesmo se for uma tragédia federal, se nada deu certo, a gente não ganha nenhum jogo, pelo menos a gente tem a pick 1 do ano que vem. É verdade. Ou seja, não vamos ter a pick 1 no ano que vem, porque quando é assim, os Panthers sempre arrumam um jeito de vencer jogos, né? Mas é isso. Quente, sua despedida, seu beijo, seu abraço. É isso, pessoal. Agradecer aí, JM, novamente, pela companhia. Dani, ótima estreia no podcast. Espero que retorne mais vezes. E agradecer também a Panther Nation. A live do draft, do dia 2 do draft foi muito legal. O pessoal interagiu bastante. A audiência pensando em Carolina Panthers foi muito legal. Então, é isso, cara. Eu espero que a gente possa finalmente ter um ano libertador de todas as formas possíveis para os Panthers, porque a gente é uma torcida que merece, sabe? Uma torcida que realmente, eu acho que em comparação a outras torcidas que, pelo menos vendo pelo Twitter, o nosso QI não é tão baixo assim, o pessoal tem um pouco mais de senso crítico. É bem legal de ver de ver toda essa interação mesmo que vocês têm conosco. E é isso, que o nosso time possa nos dar alegrias para essa interação passar para um outro nível também de felicidade, de empolgação, de a gente falar, caramba, o Bryce Young, melhor quarterback da liga, Jonathan Brooks, top 5, opção de fantasy para a próxima temporada, coisas do tipo. Valeu, pessoal, keep pounding. É isso, gente. Que os Panthers nos dê alegria, né? Que a gente consiga aumentar a nossa fanbase aí de torcedores. Até outro dia era a gente só e quase ninguém mais produzia conteúdo. Hoje Dani faz um trabalho maneiríssimo lá no Carolinismo, tem o Arnon lá no Keep Pounding, 2 projetos aí maneiro que até outro dia não tinha. E o sucesso dos Panthers a gente vai aumentando aí cada vez mais. E é isso, acompanha a gente no Twitter, acompanha o Dani lá no Carolinismo, no Twitter, só tá no Twitter, né, Dani? Não tá em outra rede, Isso, não. só no Twitter, só.
acompanhando lá no Twitter. Siga a gente no Instagram também, que a gente está tentando lá, né? Acompanhar o nosso Jalen Cook. Vai que o Jalen Cocker, pô, troca uma ideia com a gente lá no Instagram e vira o cara, Undrafted Free Agents. Acompanha a gente aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!